Bom dia a todas, todos, todes. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Tá uma chuva, assim, não é uma tempestade, é uma chuva, mas com gotas grossas, assim. Nem tá tão frio, tá 11 graus agora. Isso até em junho no Rio Grande do Sul não é friozão. Mas há pouquinho, há uma meia hora atrás, ainda estava assoviando o vento aqui, o vento que assovia, forte assim. Agora está um pouquinho assoviando. É o vento minuano, mas pode também ser o pampeano. O minuano ele vem mais do sul, assim. Ele é um vento bastante frio. O pampeano ele vem mais do oeste, do campo, do pampa, da pampa. É uma palavra feminina. E esses ventos assoviam, são uma característica do inverno gaúcho. É muito marcante. E não é um vento de destruir, mas é um vento que assovia. Na trilogia escrita por Érico Veríssimo, a trilogia O Tempo e o Vento, é uma trilogia que abarca 2 séculos de história. São 7 livros. É um romance, mas baseado na história do Rio Grande do Sul, de cerca de 1740 até 1945, 45 ou 50. Mas são mais ou menos 2 séculos que ele abarca num romance. E lá tem uma senhora chamada Bibiana Terra, nesta trilogia, que é ali da segunda metade do século XIX, 1800 e alguma coisa em diante, 1850, 60 em diante, e ela dizia assim, ou era antes até, 1805, e ela dizia: noite de vento, noite de mortes, noites de vento minuano que assovia, é noite em que estão acontecendo fatos históricos. E como no Rio Grande do Sul foi um período de bastante turbulência política e armada, com guerras, às vezes contra estrangeiros, às vezes guerras internas, políticas, no Rio Grande do Sul, ou entre o Rio Grande do Sul e o resto do Brasil, ela associava, claro, a mortes. Que a sua família, a família Terra Cambará, era muito envolvida em assuntos políticos. Vamos para as senhas diárias de hoje, dia 16 de junho de 2023, uma sexta-feira. O título de hoje, ele fala sobre a irmandade que quer ser, e ela é, a Irmandade Igreja. O amor em Cristo nos torna irmãos e irmãs, como comunidade igreja. O amor em Cristo nos torna irmãos e irmãs,
comunidade, igreja. É para ser uma família de irmãos e irmãs. Não tem a figura aqui do pai que manda. Sim, tem as figuras dos que, digamos assim, administram. Ou seja, dos bispos, dos pastores, mas são aqueles que orientam. Pelo menos na visão luterana da igreja, a gente se organiza em comunidades e depois essas comunidades numa outra comunidade, que a gente chama sínodos. Isso tem na igreja, em outras igrejas também. E o todo de todas as comunidades e sínodos e regiões de administração formam a igreja, mas também cada comunidade é a igreja. E as decisões deveriam, pelo menos, ser tomadas por formatos democráticos, porque são irmãs e irmãs que conversam e se respeitam e trocam suas ideias, suas capacidades e também suas dificuldades, seus medos. Claro que sim. São formados por ser as comunidades, as igrejas, os sínodos, as dioceses, sei lá o que, são formadas por gente. E ninguém é completo. Todos são interdependentes. Todos são, de certa maneira, vasos de possibilidades, de dons, de ideias, de capacidades, de vocações. Todos e todas, todos dentro da igreja. O amor em Cristo nos torna irmãos e irmãs, comunidade, igreja. De iguais, em valor, em dignidade. Assim é para ser, assim é para ser. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do livro de Josué, lá no Antigo Testamento, na Constituição de Israel, quando vai entrar na terra prometida, digamos assim. Josué 22, 29. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor. Diz o povo de Israel antes da entrada na terra prometida. Palavras muito boas, mas não com o tempo acabou não sendo bem assim. Aliás, logo já entraram na terra, disputando a terra com lanças e espadas. Porque, na verdade,
Tinha gente dentro do povo de Israel que não queria ser irmãos dos outros. Queria ser rei. Queria ser latifundiário. Queria ser rico. Não ser igual. Não irmãs, irmãos. Não comunidade. Os profetas falaram sobre esse pecado de Israel, de suas elites gananciosas. O segundo versículo vem da carta de Paulo aos Hebreus, judeus que se tornaram cristãos, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos congregar em comunidades, em congregações, como é costume de alguns. Deus é só para mim, é só para o meu bem. Se eu orar e ficar rico, está tudo certo. Pelo contrário, para seguirmos a esse Deus Javé, libertador, nos reunamos e nos encorajemos uns e umas aos outros e outras. Sim, se reunir para se incentivar, para se encorajar a viver nessa comunidade fraterna. E se for fraterna, é para ser fraterna, é para todos, é para ter um coração fraterno. Quando a gente fala assim, coração, não é aquela coisa melequenta. Não, é para ser sincero, é de coração, é sincero. Comunidade sinceramente fraterna. Amorosa, no amor de Cristo. Como é que era o amor de Cristo? Como é que eram as atitudes de Cristo? Qual é a vontade de Deus mesmo? Ela é supremacista? Ou ela se coloca exatamente ao lado dos fracos? Sejam eles quem forem. Judeus, não judeus, homens, mulheres, pobres. Mas aí tem um problema. O que fazer com os ricos? Não pode. Aí Jesus fala, não pode servir a dois senhores. Ou é Deus Javé, ou é a riqueza. Não dá para servir a riqueza e querer dizer, eu quero ser igual aos outros. Não, não quer não. Se quer ser igual aos outros, a riqueza tem que ser distribuída. Como é que tu pode dizer que ama a Deus, mas odeia, não ama o teu próximo, a tua próxima? Não é verdade? A oração é escrita por Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Até é um hino luterano hoje em dia. Vinde, filhos agraciados, renovar a vossa união, e jurai-lhe dedicados ser fiéis de coração. E perdendo esta corrente, sua solidez no amor, a corrente desta comunidade fraternal, suplicai com voz ardente que Jesus lhes dê vigor. Uma belíssima oração para culto, né? E que pode ser orada cantando. O primeiro texto para o dia de hoje vem do Evangelho conforme João, capítulo 15, versículos 8 a 17.
como o Pai me amou, assim eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Principalmente aquele mandamento: amarás a teu Deus e ao teu próximo, tua próxima. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em amor, então eu permaneço. Se bem que ele dizia, está na lei, Jesus dizia, está na lei, eu porém vos digo, melhor amar do que julgar. Tem cristão que prefere o contrário. Melhor julgar. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão sempre meus amigos se fizerem isto que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz e quer. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, amigas, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O Deus Pai libertador dos escravos no Egito. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. O que pedirem, eu diria, em amor, em meu nome. O que é que Deus quer que a gente peça? E o segundo texto é da família do Abraão, Isaac e Jacó. Agora entrou José. Deixa eu só explicar uma coisa que vai aparecer aqui no texto. O Jacó tem um momento lá em que o nome dele é mudado para Israel. Tá? Ele briga com alguns dizem anjo, é um mensageiro de Deus Javé. E aí eles se machucam, e aí esse mensageiro diz para Jacó: teu nome agora não é mais Jacó, é Israel. A palavra Israel é aquele que briga com El, que é o nome de Deus antes da libertação dos escravos. Do Jacó, agora com o nome Israel, nasce o José. Seria então a quarta geração após Abraão. E esse José tem irmãos, inclusive irmãos das escravas. Como eu já disse, essa família era rica, e os homens, os senhores, eles, tudo que era mulher que tinha, eles tornavam, eles se davam o direito de dormir com elas e engravidar elas, porque eles queriam formar uma clã forte para fazer guerras. Era um terror. Para fazer guerras, ter riqueza, dominar, explorar, se tornar mais ricos ainda. Então, filho com escravo valia tudo.
Claro que tinha um preferido, que era o herdeiro de todo aquele poder. E aqui nós vamos ver essa história. Jacó, Gênesis 37, 1 a 11. É uma história longa, eu vou parar nem na metade dela, tá? Mas é 1 a 11 hoje. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Quer dizer, eles estavam morando numa terra que eles conquistaram. Não é que eles ganharam assim, estava limpinha. Não, eles conquistaram, mataram muita gente. Meu pai lia muito essas histórias. Um dia eu perguntei para ele, por que, pai? Ele disse, é porque eu não entendo para que as pessoas se matam por propriedade. A terra é para todos. Você vai dizer, teu pai era comunista? Não, ele era um comunista, mas era um comunista de bom coração. Aqueles que são comunistas de vontade de justiça, eles veem que está errado a propriedade nas mãos de pouca gente, enquanto outros não têm terra e passam fome. Sim, nesse sentido ele era comunista. Então Jacó morou em Canaã, onde seu pai já tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, um adolescente, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, escravas, mulheres de seu pai. Mas ele tinha o oficial dele, que ele comprou. Tinha o oficial e a irmã da oficial, que ele também tinha como mulher. Comprava. E ainda levava escrava para casa, etc. E ele contava ao pai a má fama deles, dos irmãos. Os irmãos já brigando. Que família que brigou. Israel gostava mais de José. O Jacó, que mudou o nome para Israel, gostava mais do seu filho José do que dos outros. Ele ia dar o poder real, dinástico, e o dinheiro todo para o José. Porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Já vem uns símbolos reais aí, da monarquia rica. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro, começaram a o odiar e não conseguiram falar mais com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e então contou aos seus irmãos e eles passaram a odiá-lo mais ainda. O José falou, ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E ficaram com mais raiva dele. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Uma monarquia absoluta, absolutista ele queria, né? Era o sonho dele. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que até eu e sua mãe, toda a sua família, viremos a curvar-nos até o chão diante de ti? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele
O pai, no entanto, refletia naquilo. A história vai continuar, vocês vão lembrar que o José foi vendido como escravo. Mas aí a história bíblica vai dar um jeito de promover o José de novo. Mas é uma história que não é sobre irmãos que se amam, que se respeitam, que se ajudam, que pensam nos outros fraternalmente, irmãos e irmãs. É história de poder. O lado pecador do povo de Israel. Aliás, poder e riqueza, quando aparecem, destrói a comunidade fraternal, a igreja, o amor que nos torna irmãos e irmãs. Ou você serve às riquezas, ou serve a Deus Javé revelado em Cristo. Por que será que Jesus disse isso? Né? Mas o amor em Cristo nos torna irmãos e irmãs, comunidade, igreja. E nos encoraja a anunciarmos isto ao mundo, como proposta do reino de Deus amoroso, misericordioso, bondoso, libertador. Um bom dia, um abraço.